Boa tarde, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso esteja com você nesta tarde. Quero ser rápido e objetivo aqui, para que todos possam ver este vídeo até o fim. Todos têm uma ideia de que espinho foi colocado no apóstolo Paulo, por ele ter chegado até o terceiro céu. Uns dizem até o terceiro céu, outros dizem que foi chegado até o reino de Deus. Amém? Não se referindo a um terceiro céu ou um quarto céu, isto é, nesta Bíblia que eu estou nas minhas mãos, a King James, ela se aproxima do hebraico, se aproxima do original, sendo que não é a original, porém é mais próxima, amém? É mais objetiva, vamos assim dizer. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 12 em diante aqui, só para nós pegar essa visão. Amém? Eu vou ler para vocês agora. No cabeçalho diz assim: o espinho na carne é a glória. Então, se que até hoje ninguém descobriu o que será que Deus enviou através de um espírito maligno a Paulo, depois que ele foi, vamos dizer assim, ao terceiro céu, até a glória, a cidade celestial. Que espírito foi esse? Uns não sabem, uns dizem que é um espinho na carne porque ele gostava muito de mulher, e não podia mais ter este contato, por isso ele se fez eunuco para seguir a Cristo. Amém? Outros dizem que é porque o apóstolo Paulo ele se sentia culpado das coisas que ele fez e aquilo perturbava ele tanto que ele, na fraqueza dele, buscava a presença do Senhor. Mas cada um tem a sua ideia. Então eu vou me expor a minha ideia aqui através da palavra de Deus. Amém? Aí você tira a sua conclusão da forma que você preferir. Amém? Não querendo assim dizer, confirmando algo aqui, mas é da minha parte, do que eu penso sobre o espinho na carne de Paulo. Amém? Deus abençoe. Vamos se alimentar deste pão que desce dos céus, o verdadeiro pão, em nome de Jesus Cristo, nosso único, eterno, sumo sacerdote e salvador de nossa alma. Amém? Verso 12, 2 Coríntios. Última forma, capítulo 12, 2 Coríntios. 12 em diante. Amém? Considerando, pois, ser necessário que vós exponha minha glória, embora não me seja vantajoso orgulhar-me. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não é vantajoso ele se orgulhar. Passei as visões e revelações do Senhor. Então quer dizer que ele não seja vantajoso ele se orgulhar por ter ido até a cidade santa, até o terceiro céu, como dizem. Amém? Então, ele não acha vantajoso falar sobre isso. Ele prefere nem falar. Porém, ele usa de segunda pessoa. Aqui nós vamos ver o que eu estou falando agora, confirmando na palavra de Deus. Então, aqui ele diz assim, ó, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, aqui diz ele, se referindo à segunda pessoa, para que ele não fique se achando, né? Que é normal do homem, né? Acontece algo milagroso, algo extraordinário, a pessoa já quer aparecer para todos, né? Mas no caso do apóstolo Paulo, não era essa a ideia, porque, vamos lá, vamos descobrir o porquê, amém? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Isto é, ele está contando depois de 14 anos, ele teve esta coragem. Amém? Então, se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. No verso 3, 2 Coríntios capítulo 12. Segunda carta para Coríntios. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavra
inexprimíveis, aleluia, as quais não é concedido ao homem comentar, amém? Não é permitido. Aqui já dá para entender que coisas que Deus vai entregar nas tuas mãos, meu irmão, minha irmã, que é para você ficar em silêncio, não é permitido comentar, amém? Então não sai por aí espalhando todos os segredos, os mistérios que Deus revela para a tua vida, porque é para você, a salvação é individual, amém? Então aqui no verso 7, já dá para entender também aqui, ó, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Então, aqui Deus permitiu que o mensageiro de Satanás colocasse um espinho na carne no apóstolo Paulo, para que ele não se tornasse arrogante, se sentindo mais que ninguém, mais que os outros. Por 3 vezes, diz o apóstolo Paulo, roguei ao Senhor que o removesse de mim. Por 3 vezes ele implorou, Senhor, tira de mim esse espinho da carne, tira isso de mim, esse espírito maligno que me atormenta. Entretanto, no verso 9, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Aqui também já dá para tirar um entendimento tremendo, que quando nós estamos fracos, buscamos a presença do Espírito Santo, ele nos traz forte, ele nos faz forte. Isto é, há coisas que podem nos atormentar, e isso não vai sair de nós, porque é necessário que aconteça na nossa alma tribulações, aflições, para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e começar a buscar a presença do Espírito Santo, daquele que te dá força através da sua fraqueza. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, no verso 10, diz assim, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas minhas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quanto estou enfraquecido é que sou forte. Então, quando você está se sentindo fraco, oprimido, angustiado, afrontado, não trate o mal com o mal, mas trate o mal com o bem. Isto é, buscando o bem, buscando a justiça de Deus, buscando a presença do Espírito Santo na tua vida, que ele resolve essa forma, porque você está sendo justo não pela tua justiça, mas pela justiça de Deus. Amém? Que essa é a vontade do santo, dos santos. Glória a Deus. Então aqui, ó, que espinho é esse? Cheguemos neste ponto aqui que eu quero passar para vocês. Que o Espírito Santo traz em minha alma desta forma. Você pode trazer de outra forma, mas é o mesmo Espírito que trabalha em todos. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Pela misericórdia de Deus. Então aqui, ó, as credenciais do apóstolo. Isto é, olha só o que o apóstolo Paulo diz assim, ó. Me tornei insensato, porque vós me obrigaste a isso. Ponto. Ele foi colocado, no meu ponto aqui de vista, espiritualmente falando, um espírito maligno de insensatez, de loucura, de fazer as coisas assim, da própria cabeça, sem pensar, sem parar, sem ter amabilidade, sem ter a verdadeira paz do Senhor. Foi aí que ele começou a buscar a presença do Senhor cada vez mais, por ele ser desta forma considerado muitas vezes louco. Por isso que a palavra de Deus também nos traz que a loucura de Deus é mais sábia que a loucura humana. Então muitos olham para nós, olham para você, meu irmão, minha irmã, dizem assim, você é louco, mas talvez não seja desta forma que você tem que se considerar,
Por mais que talvez foi colocado aqui, ó, que o espírito insensato em Paulo de fazer as coisas conforme a vontade não de Deus, mas por ele ter o conhecimento da presença do Espírito Santo, ele busca a necessidade, ele fica feliz, é como diz aqui no verso 10, ele fica feliz na fraqueza dele, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou enfraquecido é que sou forte. Então possamos imaginar que, entender que o nosso Deus lançou sobre ele o espírito, aleluia, de insensatez, o espírito que leva ao apóstolo Paulo a fazer coisas de louco, totalmente louco. Porém, ele implorou aqui, ó, 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espírito dele, essa loucura dele, que ele queria ser sensato, amém? Nós queremos ser insensatos, sensatos, né? Ter sensatez com as coisas. Porém, essa vontade não era de Deus. A vontade de Deus é que esse espinho em Paulo, ele ficasse ali até o fim dos dias dele, para que ele não viesse se gloriar nas oportunidades, para que o apóstolo Paulo não viesse se gloriar, se achar mais que os outros, arrogante, aleluia, porque a glória de Deus estava nele. O Espírito Santo habitava no apóstolo Paulo, pelo fato de ele se sentir fraco, por se tornar, porque aqui ele diz aqui, ó, me tornei insensato, porque vós me obrigaste a isto. Então ele foi obrigado a receber este espírito de insensatez, esse espírito de loucura. Por mais que ele tenha suplicado ao Senhor 3 vezes, roguei ao Senhor que eu removesse de mim. No verso 8. Então, dando início, para nós terminar este vídeo, irmãos, aqui, ó, ele diz também aqui, ó, amém, amém, glória a Deus. No verso 12, os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança, por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Assim, em que foste inferiores às outras igrejas, a não ser no fato de que eu mesmo jamais me tenha constituído num peso para vocês. Então o apóstolo Paulo aqui, ele imaginou que tivesse se tornado num peso para o povo, para não aquele povo que ele estava falando, mas pelos apóstolos, os superes apóstolos, amém? Aqueles que são super apóstolos, aqueles que ele não carrega a loucura que apóstolo carregava, do fato que Deus enviou para ele esse espírito de insensato, de ser insensato, de ser louco por algum momento. Então eu te peço, você, irmão, irmã, se você recebesse um espírito de loucura, que você fosse louco, que você não tivesse noção das coisas, logicamente, você teria o único prazer, a única felicidade de buscar o Espírito Santo. E cada vez que o apóstolo Paulo buscava o Espírito Santo, cada vez mais ele era cheio do Espírito Santo. Por isso que o poder de Deus operava sobre o apóstolo Paulo, porque ele não queria manter na vida dele este espírito maligno de loucura, mas sim a presença do Espírito Santo a todo momento. Até em suas cartas ele fala para aquele povo que eu falo em língua muito mais do que vocês. Porém, aqui ele diz assim, ó, perdoe-me por esta ofensa. Ele está pedindo perdão para o super apóstolo, aqueles que têm o entendimento da palavra, mas nunca chegaram aonde ele chegou, que foi até o reino de Deus. Amém? Então, que essa palavra venha entrar no seu coração com a graça, com paz, com sabedoria, e que seja a vontade de Deus levar a você o entendimento mais avançado.
que meu eu caia por terra e o Espírito Santo cresça sobre nós, porque o reino dos céus, ele não é constituído de eu, mas de nós, e nós juntos, com Jesus Cristo, somos mais que vencedores. Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Lembre-se, mantenha a esperança, que é um dia abraçar o Rei dos Reis, o nosso único e sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré. Lembrando que esperança em grego quer dizer fato consumado, é algo que já está posto. Diferente da esperança em português, que é, vamos imaginar, amanhã talvez faça sol, ou amanhã chova. Aí é essa a nossa esperança. Mas a esperança em grego é algo consumado. Significa que é certo, é consumado, é fato verídico, que um dia nós estaremos diante do Altíssimo. Amém? E assim, se for da nossa vontade, aqueles que foram chamados, lutar para que sejamos escolhidos, para que nós possamos abraçar o nosso único e eterno sumo sacerdote, o nosso amor, aquele que deu a vida dele por nós naquela cruz do Calvário, mas hoje ele vive, e aquele que era, aquele que há e aquele que ainda virá, que seja para a glória de Deus, as nossas ações, a nossa fala, o nosso pensar, o nosso andar. Deus abençoe. Um abraço do Espírito Santo, do obreiro Luiz Miguel. Vamos juntos nessa mesma fé, porque com Jesus Cristo somos mais que vencedores. Deus abençoe.